Vamos aproveitar que nós estamos com os nossos pensamentos, com o nosso coração unidos, para que possamos não só rogar a Deus, o Pai, mas também a vibrar paz, amor, por cada um de nós, pela nossa família, nossa casa-lar, pelo nosso planeta Terra, por todos os dirigentes de cada país. Rogar também, Senhor, por aqueles que se encontram distantes das tuas leis, das tuas verdades, por aqueles que ainda se encontram mergulhados nas dores, nas trevas e nas dúvidas, que a nossa singela prece e vibração, ela possa envolver a todos esses irmãos, ajudando-os a sair dessa condição e alcançarem a condição que está destinada a todos nós, que é a felicidade. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos iniciando um novo livro, e que essa paz e esse amor prossiga entre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Eu não vejo todo mundo, vocês sabem disso, né? Gente, hoje a gente vai dar início a essa nova obra do André Luiz, intitulada Nos Domínios da Mediunidade. Algumas pessoas aqui no grupo são novas, outras já vêm fazendo as obras de André Luiz, que já é a segunda vez que eu dou as obras, já vem nesse período de, sei lá, uns 16 anos, por aí, né, que deve ter mais ou menos uns 15, 16 anos. Então, eu não sei quem está com o microfone aberto, eu peço, por gentileza, para desligar, porque acaba que faz um pouco de microfonia, aparece aqui do outro lado, tá? Então, a gente vai iniciar hoje, a gente vai começar pela introdução, que é do Emmanuel. Todo o texto de Emmanuel, toda obra do Emmanuel é muito rica, é sempre muito rica. E é claro que a gente, por mais que tente abranger tudo que ele quer pensar, tudo que ele está querendo dizer, fica quase que impossível, né? É um espírito com um poder de síntese. Quando eu falo síntese, eu não falo de resumo, mas falo a capacidade de olhar para um todo e conseguir descrever isso de uma forma que, nas entrelinhas, a gente possa colher muitas e muitas informações. O Emmanuel e o André Luiz também têm essa propriedade. Nós vamos começar, então, com a introdução, que é intitulado Raios, Ondas, Médiuns e Mente, tá? Mas, para começar, eu quero que vocês anotem duas coisas que eu vou falar aqui, que são de suma importância para todas as aulas. Aí, foi um show, né? Para todas as aulas que nós vamos ter daqui para frente, tá? Primeira de todas essas coisas, a base da mediunidade é a mente. Então, eu quero que vocês anotem isso. A base de todos os fenômenos mediúnicos está na mente, a base. Isso é para sempre, não pode esquecer isso. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, para nós espíritas, a mente não está localizada no cérebro, nem a consciência, para nós espíritas. Ela está no espírito imortal. Sendo que a mente é uma das dimensões espirituais que envolvem o espírito, e para nós, nos dizeres do próprio André Luiz, mente é matéria, mas é matéria quintessenciada, que a ciência ainda não tem capacidade, pela sua metodologia, de quantificar, tá? Então, a mente para nós não está, para nós espíritas, tá? Para o neurocientista não, mas para nós espíritas, a consciência e a mente não estão localizados no cérebro. Isso é de suma importância. Porque se vocês não gravarem esses conceitos, quando eu falar muitas coisas, vocês vão fazer um bololô lá pelo meio do caminho muito grande, tá? A mente, para a doutrina dos espíritos, é matéria, é uma das dimensões que envolve o espírito, porém é matéria quintessenciada, não é matéria ponderável. Então, eu peço que isso fique, isso tem que ficar em
todas as outras aulas isso tem que estar na mente. Senão, cada vez que eu falar uma porção de coisas, vocês vão embaralhar e vocês não vão conseguir separar o joio do trigo. Tá? Então, vamos lá. Raios, ondas, médios e mentes. Contando que vocês leram essa introdução, essa apresentação que é dada pelo Emmanuel, estou contando que vocês leram, ela é muito rica, e um texto não era muito profundo, assim, muito profundo ele era, mas ele não era muito extenso, né? Acho que eram 2 paginazinhas, 2,5, não sei, muito ao certo, pouquinho, né? Já logo no início desse texto, dessa apresentação do Emmanuel, que ele vem tentando dar uma base o mais científica possível à mediunidade, ele vai falar da evolução do conceito da matéria, que já se vem falando de matéria desde a antiguidade, desde lá de Demócrito, né, Aristóteles, só que as definições eram outras, definições pouco palpáveis, pouco compreensíveis, né? O Demócrito já falava no átomo, já Aristóteles, naquele tempo, achava-se que toda a matéria que existia aqui no nosso planeta, né, até no universo, era formado por 4 elementos. Então, desde sempre o homem, ele olha ao redor, né, e ele tenta entender essas coisas. Os filósofos deram uma base filosófica para isso também. Mas no século XIX, a gente tem que entender que foi o século que vai surgir, 18, 19, vai surgir a ciência oficialmente. É o momento em que vai ocorrer a ruptura entre a religião e a ciência, porque antes era um bloco só. E, infelizmente, a religião não permitia que a ciência se desenvolvesse, ela tinha que ficar presa aos dogmas religiosos, e aí ela não crescia de jeito nenhum. Só que a gente não pode esquecer que quando houve essa ruptura, que foi bom porque as coisas puderam crescer, mas houve um ponto negativo que a gente não pode deixar de levar em consideração. Como a ciência não tinha nenhuma autoridade para tocar, para falar, para se meter nos assuntos religiosos, toda essa questão metafísica, ela passou a ser de autoridade só das religiões. E aí a ciência nasce num conceito completamente materialista. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que no início eu deixei bem claro para vocês de que mente e consciência, para a doutrina dos espíritos, não está localizado no cérebro. Enquanto que se vocês conversarem com cientistas mais clássicos, eles vão dizer que ela faz parte do cérebro. Não um cientista quântico, porque existem teorias quânticas da mente não localizada, mas por um cientista mais clássico, não tão atualizado, para um cientista que ainda não é sistêmico, ele vai atribuir a mente quanto a consciência estar localizada no cérebro, mas para a gente não, tá? Então, para um cientista clássico, a matéria é causa e efeito, para nós não. Então, isso é importante a gente entender. Então, no século XIX, Dalton, ele vai comparar o átomo a uma bola de bilhar. Deu início, então, à química moderna. E aí a gente vai mais para frente, um período de transição, com descoberta de Crookes, Routing, Becquerel, eu não sei se é assim que se lê, acho que é francês, né? Não sei exatamente como se pronuncia, que revelaram que a matéria emite radiação e não é impenetrável. Então, se mais no século XIX um modelo de matéria era algo mais sólido, depois essa característica ela vai sendo perdida, né? Então, a gente saiu de uma matéria, de um conceito de matéria como algo muito sólido, como algo extremamente sólido, impenetrável no passado, e aí ele vai ganhando nesse período de transição, século XIX para XX, vai por aí afora, o átomo, a matéria vai ganhar uma visão mais dinâmica. Olha que interessante. Por isso que a evolução do conceito da matéria, que o Emmanuel vai falando nesse prefácio,
nessa apresentação, melhor dizendo, dessa obra nos domínios da mediunidade. E a gente vai começar a entender por que que o Emmanuel está falando isso, porque ele quer apresentar, não só ele quer dar uma base científica para a mediunidade, mas ele quer deixar conceitos mais vanguardistas que nós vamos ver para frente. Já Einstein, Planck, Born, no século XX, né, principalmente, vamos começar por Max Planck, que é o pai do quanto, né, vai nascer a física quântica, muito interessante. O Planck, então, ele nos deixou bem perplexos, né, porque ele descobriu que a energia não é contínua, como um fluxo de água, mas emitida em pequenos pacotes ou fragmentos chamados quanta. Então, ele começou a descobrir outros elementos que compõem a matéria, não só aquele elemento clássico inicial, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ele vai falar de uma física ainda menor, minúscula até, de partículas menores, basicamente energéticas. Então, ele vai dar um conceito ainda mais aprofundado naquilo que é matéria. Então, com Planck, né, não existiu a física, sem Planck não existiríamos hoje o que a gente conhece de física quântica. O Rogério está falando aqui, quintessência, o termo vem, peraí que agora, se eu não entrar no chat, eu que não leio, o Rogério está no chat aqui da gente, dando a seguinte informação. O termo vem de quintessência. Na antiguidade, na alquimia, acreditava-se que o mundo era feito de 4 elementos, isso mesmo, terra, fogo, ar e água. O quinto elemento, a quinta essência, seria o mais puro de todos, a substância das estrelas e dos corpos celestiais. Portanto, quinta essência, algo era originalmente a tentativa de extrair essa parte espiritual e divina da matéria. É isso aí. E o que esses conceitos mais tarde, né, Rogério, eles vão sendo aperfeiçoados na própria física clássica e depois com os sistêmicos, né, que vai entrar os pensadores quânticos, né, que eles são sistêmicos, né, e aí depois a gente vai ver um outro filósofo, que é pouco falado no movimento espírita, deveria ser mais falado, mas no final vou falar sobre ele, que ele vai apresentar uma aliança entre a física que vai ser apresentada por Einstein e uma física mais espiritualizada. Eu vou deixar para o final para vocês ficarem curiosos de quem é esse autor, né, e sobre o que é que ele fala. Então, o Max Planck, ele vai trazer para nós a física quântica. Ele provou que no nível microscópico a natureza dá saltos, e tem os saltos quânticos, realmente. Nós não vamos aprofundar em física aqui, que não é o nosso caso aqui, mas ele vai mostrando outros lados da matéria, a matéria vai perdendo a sua solidez. E a gente vai vendo que matéria é mais feita de espaço do que coisa sólida. Por isso que tem uma brincadeira até que rola dentro do movimento espírita, que daqui a pouco os materialistas vão ficar sem matérias para poderem se afirmar materialistas, porque tem tanto espaço entre os átomos, né, que acaba que aquilo que se era tão sólido deixa de ser. Há uma brincadeira feita isso no movimento espírita principalmente, né. Albert Einstein, ele veio trazer para a gente, né, a teoria da relatividade, veio falar um pouquinho mais sobre luz, né. Einstein pegou a ideia de Planck e a levou adiante, foi aprofundando, provando que a própria luz se comporta como partícula, fótons. Mas sua maior contribuição para o que André Luiz discute foi a relação entre massa e energia, que eu não sei se vocês sabem, mas ora a matéria se apresenta como partícula e ora a matéria se apresenta como onda. Isso foi um avanço muito grande em mostrar que nada mais, nada menos, até nos dizeres do próprio André Luiz, que é por isso que houve essa apresentação do Emmanuel, dando uma chancela maior aos dizeres de André Luiz e às obras de André Luiz, foi para dizer que matéria se converte em energia e vice-versa. Olha que interessante. Matéria e energia é a mesma coisa. Então, é isso que eu estou falando, que a gente daqui a pouco fica sem matéria para ser materialista. Então, a revolução que o Einstein trouxe para o nosso pensamento, para os nossos conceitos, que ele demonstrou que a matéria é essencialmente energia condensada. O André Luiz diz que matéria é energia coagulada, a gente vai encontrar isso daí. Tá? Além disso, com a relatividade, ele uniu o espaço e o tempo em uma única malha, mostrando que o observador influencia a percepção do universo.
Então, ele tirou aquela coisa tão, como é que se diz, tão rígida da física newtoniana, não que ela não seja usada ainda entre nós, ela é usada, mas Newton dizem que o espaço e o tempo é igual em todos os lugares. Einstein comprovou que não, vai depender de onde o observador se encontra. Mas é só para a gente, não vamos aprofundar nisso de forma nenhuma. É só para a gente ir vendo a importância, né, dessa fórmula de Einstein, mostrando que nada mais é energia, nada mais é, né, a matéria nada mais é do que energia condensada ou coagulada, nos dizeres de André Luiz em alguns momentos. Niels Bohr, ele vai falar um pouco mais sobre os elétrons. Bohr foi quem organizou o átomo de uma forma que podíamos entender. Ele propôs um modelo onde os elétrons orbitam o núcleo em níveis de energias específicos. Então, no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e os elétrons estão orbitando, e tem várias órbitas de elétrons, vai depender do tipo do elemento, né, da tabela periódica, nós vamos ter várias camadas de elétrons circundando esses núcleos. Então, a revolução, a ideia maior que Bohr trouxe para a gente, mostrou que o elétron pode soltar de uma órbita para outra sem passar pelo espaço entre elas, que é o salto quântico, emitindo luz nesse processo. Então, há um certo desgaste. Ele foi o grande defensor da ideia de que, no mundo atômico, as coisas podem ser duas ao mesmo tempo, onda e partícula, foi aquilo que eu falei para vocês. Ora, a matéria se apresenta como partícula, ora a matéria se apresenta como ondas. Partícula é quando ela está ali formada em prótons, elétrons e nêutrons, naquilo que é mais pesado, e ondas são ondas, dependendo de como a olhamos. Então, nós interferimos no experimento quântico, isso também foi mostrado pelos cientistas quânticos. Se eu observo um fenômeno, eu mudo o estado da matéria. Olha que interessante. Então, isso para nós espíritas é muito interessante para mostrar o quanto que o nosso pensamento, ele pode de verdade mudar o estado da matéria. Ele pode deixar de ser partícula para onda e por aí afora. Tá ok? Tá indo, gente, um pouquinho dessa teoria doida? Isso é a introdução. Vamos fazer a conexão com o pensamento espírita, que a gente já falou um pouco da evolução da matéria, como cada um foi vendo, a gente foi vendo que cada vez mais se aprofundando na matéria, foi retirado a solidez do mundo. Se o átomo é um imenso vazio, como eu disse para vocês, né, existe tanto espaço entre esses elementos, entre os prótons, elétrons e nêutrons, existe tanto espaço ali, né, a gente vai vendo que a matéria não é tão sólida assim como nós imaginávamos que ela é. Então, isso que eu falei, ela vai cada vez se tornando menos sólida, né? Então, se o átomo é um imenso vazio preenchido por campos de energia, que é assim que é, o corpo carnal passa a ser visto como um turbilhão eletrônico, que é nos dizeres de Emmanuel, que está aí na introdução. Então, na verdade, nós somos um amontoado de energia, né, de mecanismos eletrônicos, mas nós somos um amontoado de energia. Outra coisa que é unificaram a criação. Ao mostrar que tudo é energia em diferentes graus de vibração, eles criaram uma ponte teórica, sem eles perceberem, mas eles estão criando, não vou dizer que eles criaram, mas eles estão criando uma ponte, né, uma ponte teórica entre o espírito e a matéria. Com o tempo vai acabar chegando lá. Ainda não se chegou, tá? Mas vai acabar criando. Deixando de ser opostos e passam a ser estados diferentes de uma mesma substância divina. Que isso era o que os alquimistas, se o Rogério aí me permite, me faça a corrigenda, era o que os alquimistas procuravam. O único elemento, né? O elemento primordial que formava todo o universo. A gente vai chegar lá. Então, isso, obrigada, Rogério. Então, o que acontece? Hoje a gente já sabe que matéria e energia é a mesma coisa, só que a matéria é a energia que está coagulada, que está condensada. Então, mais tarde, com certeza, os teóricos, quando chegar na hora certa, eles vão acabar descobrindo que o espírito não passa disso também. Ele não passa de uma derivação de uma substância única, divina. É o que está sendo procurado desde então, tá? Então, o futuro, por isso que o Emmanuel coloca que o futuro pertence ao espírito, e pertence mesmo, porque nós manipulamos a matéria
cósmica universal. Nós manipulamos a energia. Isso nós manipulamos a matéria em todos os seus estados, né? Tanto como energia, como em matéria. Nós temos essa capacidade de fazer essa manipulação. Por isso que a gente fala muito, dentro dos processos kármicos, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Por quê? Aquilo que pensamos é aquilo que nós somos. Aquilo que nós cultivamos em várias encarnações, nós hoje estamos colhendo os frutos desse plantio que nós fizemos em outras vidas. Recebemos, portanto, um corpo, num linguajar mais direto, recebemos um corpo de conformidade, com a soma dos nossos comportamentos, das nossas reações diante da vida. Que horas foram reações de conformidade com as leis e horas foram reações completamente contrárias às leis de Deus. Então, por isso que a gente fala, por quê? Somos nós que manipulamos todo esse corpo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Abrindo um parêntese, eu quero colocar uma outra coisa que é muito falado dentro do movimento espírita, não por todos, mas por alguns, se atribui muito a mediunidade à doença. Mediunidade não traz doença, mediunidade não é doença, não é causa de doença, já que nós vamos estudar também. Nós sabemos que o que é causa de doença são os nossos pensamentos na contramão das leis de Deus. Uma pessoa que constantemente está irritada, contrariada, alimentando sentimentos contrários à lei, como tristezas, mágoas, ressentimentos, raivas, incompreensão, impaciência, intolerância, que são todos, né, são todas emoções na contramão das leis de Deus, isso vai levar ela a enfermar. Mas mediunidade não leva ninguém a enfermar. Isso é muito importante a gente compreender isso. Que é muito comum dizer, fulano está doente porque tem mediunidade e não trabalha. Fulano está doente porque ele anda na contramão das leis de Deus. Isso vai trazer doenças para ele. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir. Então, essa conexão, a desmaterialização da matéria e o fim do ateísmo, porque, vê bem, quanto mais distante a gente ficar daquele materialismo, e mais próximo a gente, ao que a ciência ficar se aproximando cada vez mais do espírito, né, que ela está cada vez mais próxima, o ateísmo também morre, porque aí a gente vai compreender que existe uma essência. Nós não somos matérias e que, portanto, existe um Criador de todas as coisas. O universo não é fruto do acaso. E a gente vai começar a entender tudo isso. Então, a gente vai... todo esse pensamento que está caminhando, né, cada vez mais a matéria está se desmaterializando, que a gente vai ver que conceitos filosóficos passados e depois o início da ciência dá um conceito dos elementos que compõem a matéria, que vão formar a matéria, como elementos extremamente sólidos, e agora a gente já sabe que a matéria se transforma em energia, e que nada mais é a matéria do que a energia coagulada. Então a gente vai vendo que a matéria está se desmaterializando, e que provavelmente ela vai chegar até uma condição de um entendimento de espírito. Eu vou chegar lá. Então, a mente é uma usina de raios e ondas. Lembra que eu falei para vocês que, para nós, o que é a mente que André Luiz fala? É um dos campos energéticos, uma das dimensões energéticas que envolvem o espírito. Eu não trouxe aqui essa noite, mas a gente sabe que nós somos espíritos. Vamos dizer que a gente está encarnado. Então, nós somos espíritos. Nós temos uma zona chamada campo mental ou a mente. Nós temos uma outra que é chamada de perispírito. Se estamos encarnados, nós temos o duplo etérico e o corpo físico. André Luiz deixa bem claro nas suas obras, principalmente quem vem estudando comigo, estudou todas as obras, estudou libertação, principalmente, quando ele vai falar do ovoide. Por que existe a ovoidização? Porque todas as bases do perispírito estão na mente, que também é matéria, é um campo mental, é um campo material, só que de matéria mais sutil, matéria que não é ponderável. Então, nós temos todas essas dimensões ao redor de tudo isso. Então, a mente é uma usina de raio e de ondas. Mas que ondas eu estou promovendo? Que rádios? O que eu estou promovendo dentro da minha mente?
É isso que eu preciso pensar o tempo todo. Lembra que eu falei para vocês? Se o dia inteiro eu cultivar no meu campo mental, eu cultivar mágoas, impaciência, intolerância, aqueles vícios todos que a gente deu ali, exemplos, o que eu estou projetando para o meu corpo perispiritual? Porque vem a mente, vem o corpo perispiritual, o duplo etérico e o corpo físico. O que eu estou projetando para o meu perispírito? Só doenças, só distúrbios, só desequilíbrios. Não é assim? Então, nós somos uma grande usina de raio e de ondas. Nós não só estamos projetando equilíbrio ou desequilíbrios no nosso perispírito, no nosso corpo físico, como também nós estamos constantemente atraindo espíritos desencarnados de conformidade com os raios e as ondas que nós estamos emitindo. Se eles são na contramão das leis de Deus, quem eu vou atrair? Espíritos puros ou espíritos trevosos? Né? E aí a gente reclama, meu Deus, esses espíritos estão me perseguindo. Mas eles não estão te perseguindo, você está fazendo sintonia com esses espíritos. Tá? Então, vamos lá, a interpretação do André Luiz Emmanuel eleva a mediunidade de um fenômeno místico, porque era assim que ele era visto na antiguidade, para um fenômeno biofísico. O que é biofísico? A mediunidade não está radicada no organismo? Então, é um fenômeno biofísico. Não esquecendo que aonde está a base da mediunidade? Lembrem aí, vocês estão anotando? Na mente. Mas aonde que ela deságua? Ela vai desaguar no corpo físico, não é assim? Foi? Então vamos lá. O turbilhão eletrônico. O corpo humano é descrito como um conjunto de átomos em movimento constante, porque o nosso corpo é todo formado de matéria, de átomos também. Nós temos dentro das nossas células, nós temos cálcio, nós temos fósforo, nós temos potássio, nós temos, o que mais aí? Ferro. O que mais? Márcia, fala, Márcia. Magnésio, que faz magnésio, o sódio, sódio, o cloro, o fósforo, o cloro. tudo. Isso tudo está na tabela periódica? Tabela periódica, todinha. Está tudo lá, né? Nós temos a tabela periódica no nosso corpo. E os átomos estão em constante movimento. Mas sobre comando de quem que esse corpo está? Meu, espírito imortal. Eu posso fazer com que toda essa maquinaria funcione de forma harmoniosa ou de forma o quê? Desorganizada, desarranjada, descompassada, desequilibrada, né? Então, os átomos em movimento constante, regido pela consciência, nós, espíritos mortais. Nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo que tem uma alma. Não, desculpa, esse texto aqui está errado. Nós somos uma alma que temos um corpo, tá? Depois eu corrijo isso aqui. Mas, e mais uma consciência, a consciência é nossa. Então, nós temos uma consciência que rege esse corpo, que sustenta um campo eletromagnético temporário. E aí eu posso mudar esse campo eletromagnético de positivo para negativo? Eu posso fazer essa bobagem o tempo todo, se eu quiser? Eu posso desequilibrar? Posso. Né? Sintonia e ressonância. Né? Esse texto do Emmanuel ele vai mostrar o quê? Que nós estamos emitindo raios e ondas, né? Porque a mente é matéria, então ela está produzindo uma determinada vibração lá nos átomos da matéria quinta essenciada, que está promovendo o quê? Uma determinada tipo de frequência que vai fazer com que eu atraia entidades ou espíritos encarnados e desencarnados na mesma frequência em que eu estou vibrando. Né? Cada mente emite raios e ondas específicos, pensamentos e sentimentos, e vive na onda ou na frequência com que se identifica. Então, veja bem, quando eu atraio um obsessor, sou eu que atraio, não é ele que me forja uma atração. Quando um espírito se aproxima comigo e fica ali fazendo sintonia, eu fiz sintonia com esse espírito também. Eu me permitia isso também. Por isso que eu disse que mediunidade não deixa ninguém doente, mas pensamento negativo deixa as pessoas desarmonizadas e doentes muito.
Por isso que existe, antes da gente fazer trabalhar mais ostensivamente com a mediunidade, não tem uma reunião chamada de educação da mediunidade? O que é essa educação? É a gente aprender a ter contato com o mundo espiritual, mas não se contaminar com o mundo espiritual. Foi para todo mundo? Depois eu faço a correção ali nos textos, nos slides, tá? O texto está certo, Nívia. Tá? Achei que não. Era eu que interpretei errado, né, Márcia? De vez em quando, né? O texto está certo. Não somos Isso, nós temos um corpo e uma alma, é isso né? mesmo. Mas uma consciência que sustenta um campo, é isso mesmo. Tá, É sim. isso que de vez em quando vocês sabem que eu troco, né? Vai me ajudando aí, vai socorrendo, porque são os cabelos brancos, né? Atrapalha, de vez em quando dá uns curto-circuitos. Então, vamos lá. A mediunidade aqui é universalizada. E por Kardec já o foi universalizada, porque ele disse que todos nós somos médiuns. Né? Mas aí ele tratou mais da mediunidade ostensiva. Mas médiuns somos todos nós. Ah, não tem esse negócio de privilégio? Não, todo mundo é médium. Né? Só que uns mais ostensivos, outros menos. Todos somos médios porque todos estamos emitindo e recebendo influências mentais constantes através da sintonia. Você atrai o que vibra. Tá? Então, todos somos. Isso está lá no livro dos médiuns, que nós somos médiuns. Porém, o problema é com quem que nós estamos fazendo sintonia. Aí eu preciso saber com quem eu estou fazendo sintonia. Começo a escutar os meus sentimentos que eu vou descobrir com quem eu estou fazendo sintonia. Ok? Então, vamos lá. Ih, estou fora do slide. Espera aí, deixa eu voltar. Vamos lá. A cada um segundo suas obras. Quem disse isso? Foi Jesus, que disse que cada um era responsável por aquilo que edificou. E nós somos. Né? A nossa mediunidade, a mediunidade que nós vamos, a mediunidade, a forma com que nós vamos trabalhá-la, é a mediunidade com Jesus, embasado nos ensinamentos de Jesus, que vão nos conduzir pelas veredas do bem. Então, a mediunidade que nós exercemos, ela não deve ser cobrada, ela não pode, nós não podemos ganhar nada em trocas, nem aplausos, porque aplausos é alguma coisa em troca. Né? Não pode render juros para nenhum de nós. Vamos lá. Então, no final, porque o Emmanuel, quando ele fez essa introdução da evolução da matéria, o que ele quis fazer, o Emmanuel? Né? O Emmanuel, peraí que eu tenho que permitir uma pessoa entrar, peraí. Quando o Emmanuel deu esse embasamento todo científico, ele visava dar um reforço a mais à mediunidade, mostrar que ela não está na contramão das leis da matéria. Nem pode, porque ela está erradicada no organismo, né? Então, ela está de conformidade. Nós sabemos que as leis de Deus, elas se dividem em duas, isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, não é assim? As leis materiais, que são aquelas que nós aprendemos na escola, física, química, biologia, vai por aí, né? Matemática, por aí. E as leis morais, que é o que vai tratar o quê? A terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, veja, a mediunidade, ela não está na contramão das leis, ela está de conformidade. Mas só que a nossa mediunidade é utilizada com a moral do Cristo, ela precisa ser moralizada. Por isso que Kardec, se eu não me engano, no capítulo, acho que 20 ou 21 do Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre a moral dos médiuns, a importância do médium ser moralizado, porque ele diz que a faculdade mediúnica, em si mesma, ela é neutra. Mas o que fazemos dela é que vai dar a ela um tom positivo ou um tom negativo. Então, por isso, o melhor médium é um médium moralizado. Esse é o melhor médium. Um médium que é desmoralizado vai ser complicado, né? Porque com quem que ele vai sintonizar? Com confusão, né, gente? Então, o domicílio espiritual. Emmanuel afirma que o lugar onde nossa alma habita, em termos de paz ou angústia, né? Que nós aqui criamos nosso céu e inferno, é construído pelos raios ou pelos pensamentos e as ondas que lançamos. Se emitirmos rádios de ódio, criamos um ambiente de baixa vibração para nós mesmos. Então, quando eu emito um pensamento, né, na dissonância da lei, fora da sintonia da lei de Deus, né, o que acontece? Quem é a primeira pessoa a ser atingida por aquele raio maléfico? Eu. Quem é o próximo? Quem tiver à disposição. Quem tiver à disposição mesmo. Né? Necessidade do Cristo. O autor alerta, que é o André Luiz e o Emmanuel,
a conhecer a técnica dos raios das ondas não basta, ou seja, só conhecer a ciência é o suficiente para eu poder usar bem a mediunidade. O cara sabe o livro dos médiuns de cabo a rabo, sabe tudo sobre mediunidade, ele já leu todos, já fez todos os cursos, já assistiu todas as palestras que estão no YouTube, ele está apto totalmente a exercer a mediunidade? Tem que perguntar se ele está moralizado, se ele fez o autoconhecimento e a reforma íntima, né? Sem o Cristo no coração, ética, amor e caridade se esvai, né? O conhecimento científico ou mediúnico pode ser pervertido para a guerra ou para o domínio político. Quantos não usam as religiões e a própria mediunidade para obter status e poder? A nossa sociedade brasileira conhece isso. Eu não vou citar aqui, mas a gente conhece isso, né? O futuro da ciência, as verdades espirituais deixarão de ser dogmas de fé, e também hoje dogmas científicos, infelizmente, para se tornarem equações matemáticas. A espiritualidade será a ciência do futuro. Então, no futuro, a gente acredita que vai haver essa grande união da ciência, da filosofia e da religião, que isso é um dos objetivos da doutrina dos espíritos, isso está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, capítulo 2, que vai falar sobre a união da ciência e da religião. É um dos objetivos da doutrina dos espíritos, que fala isso, que futuramente vai se unir de novo. Mas se unir sem dogma religioso. Se unir para somar, e não para brecar, para cercear, como era no passado. Engraçado, né? A gente faz as coisas certas no passado, mas aí começa a usar mal, tem que haver a ruptura, para depois, no futuro, o quê? Fazer aquilo que já deveria ter sido feito, que já estava feito antes, mas teve que ser desfeito. Não é assim? Não era assim no passado? Ciência e religião estavam unidos. Mas o que fazia? Havia os dogmas, e aí teve que se separar, porque quantos cientistas não foram aceitos? Galileu, Bruno Giordano, né? Vai por aí afora, né? O que acontece? No futuro vai se unir novamente. Olha que interessante. É o homem construindo e destruindo. Ele constrói, usa mal algum desses âmbitos. Aí ele tem que separa. Aí no futuro ele tem que unir de novo. Por quê? Porque o pensamento dele não está numa constante ainda. Então vamos lá. A cada um segundo as suas obras. Isso é só uma moldurinha, né? O espírito e a matéria deixam de ser opostos. Lembra? Nós vimos isso no slide lá atrás. Porque essa evolução que está levando hoje a ciência, a gente já não viu que matéria e energia eles descobriram que era uma coisa só? Que não eram coisas separadas, mas uma coisa só? Então, acredita-se o próprio Emmanuel que o espírito e a matéria deixam de ser opostos, vão deixar de ser opostos e passam a ser estados diferentes de uma mesma substância divina. E aí existe uma pergunta filosófica: como? Será que a doutrina dos espíritos falou sobre isso? Falou. Tem uma questão no livro dos espíritos que vai tratar sobre os dois princípios, os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, em que Kardec pergunta se são dois princípios distintos ou se são dois princípios que promanam de uma mesma fonte. Então, ele deixa uma lacuna científica. Ele diz, no momento, aquilo que a gente percebe com os 5 sentidos é que espírito e matéria são coisas distintas. Mas ele diz, para coisas distintas tem que ter um ponto de união ou de contato entre essas duas coisas. E tem que haver alguma coisa, então, que possa fazer essa união. Então, ele deixa nessa pergunta, que agora eu não me lembro se é a 28 do livro dos Espíritos, a 27 ou 28, mas depois eu boto aí no grupo, ele deixa numa nota, Kardec, uma lacuna científica dizendo que, se forem coisas distintas, tem que ter um ponto de união. E que podem ser coisas que derivam de um mesmo princípio. Mas isso que caberia ao futuro ser decidido. Então, veja, a matéria já equacionou que matéria e energia é a mesma coisa. Acreditamos que caminha para o futuro para descobrir que matéria, energia e espírito derivam de uma única fonte. Vamos mais a fundo? Vamos buscar isso dentro da doutrina dos espíritos? Podemos? Vocês estão animados? Ou vocês vão dormir daqui a 5 minutos? Não dorme não, gente. Fica firme aí. Isso é importante. Isso é importante, gente. Isso é importante. Vamos ver. Fonte. Emmanuel, nesse livro Emmanuel, por Emmanuel, que eu gosto muito, foi feita uma pergunta para Emmanuel, que está aí a referência, Emmanuel, capítulo 33, onde ele vai abordar as 4 questões da filosofia. Uma delas é sobre a questão do espírito e matéria se promanam de uma fonte única. Então é feita a seguinte pergunta: será lícito considerar-se espírito e matéria
como dois estados alotrópicos, né? Então, eu botei embaixo o que é alotropia, né? Alotropia é um fenômeno em que um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Então, eles derivam de um elemento único, mas podem derivar dali, mas podem formar dali para frente vários outros tipos de elementos. Então, o que eles estão querendo perguntar aqui para o Emmanuel é o seguinte: se espírito e matéria deriva de uma fonte única. Então, vamos lá. Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, que é o dualismo e o monismo? O dualismo concebe que o universo é composto por dois elementos distintos, né? Mas teria que explicar como é o ponto de contato, que o Kardec botou isso lá em 1857. E a escola monista, que o Allan Kardec também ele coloca nessa pergunta do Livro dos Espíritos como uma possibilidade delas derivarem de uma única substância que é a divina, chegando-se a uma concepção unitária do universo. Resposta do Emmanuel, que é uma fonte de sabedoria, né? Ele coloca assim: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Olha que interessante. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, né, de conceituar que matéria e espírito derivam de uma única essência, né, que é isso que ele está falando, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como um estado negativo e o espírito como um estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não encontramos. A ciência terrena, no estudo das vibrações, então ele diz que a ciência vai chegar lá, né? A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. Tem que ser, porque o objetivo da doutrina dos espíritos não é unir ciência e religião? Tem que ser. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas, cientificamente, poderíamos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da sua insuficiência das suas faculdades sensoriais. Então, porque não temos elementos, né, instrumentos para quantificar e fazer a união, e também a gente não pode esquecer uma outra coisa: nós ainda não temos evolução espiritual o suficiente para entender todo esse mecanismo na sua essência, né? Perigoso que seria isso aí para a gente, né? O homem descobre a energia atômica, o que ele constrói? Bombas, né? É triste, né, essa realidade. Então, vamos lá? Vamos seguindo avante? Então, Emmanuel deixa para a gente um passo à frente daquilo que está lá no Livro dos Espíritos, ou é questão 27 nota ou 28 nota, uma dessas duas, em que Kardec abre uma lacuna científica. O Emmanuel ele vai à frente dizendo que sim, que essas duas substâncias derivam de uma única substância universal, e ele dá característica, mas diz que só no futuro, quando nós estivermos mais preparados, mais no futuro, será feita a união, o conhecimento definitivo entre o espírito e a matéria. Só um minutinho, que eu não sei. Botou para dentro, Leida? Colocou, né? Então tá. Botei. Obrigada. Então vamos mais um pouquinho à frente. Mas será que ninguém nunca falou sobre isso? Falou sim. Vou aproveitar que a Beth deu uma palestra para a nossa casa espírita, nessas lives de domingo, falou sobre Pietro Baldi, e aí eu vou trazer esse filósofo italiano, é um filósofo espiritualista italiano, que lançou esse livro aí chamado A Grande Síntese, que dentro desse livro, ele vai colocar uma equação divina, que vai fazer a união, e toda a obra dele trabalha com esse pensamento, união entre o espírito, né, a energia e a matéria. Ele vai mostrar que é derivado de uma substância única, e ele tem toda uma filosofia dentro das suas obras que vai comprovar essa teoria, muito bem comprovada. Então, vamos lá. A primeira edição da Grande Síntese, ela foi lançada originalmente na Itália, porque ele era italiano, só depois que ele veio para o Brasil. A obra foi escrita por Pietro Baldi entre 1931 e 32, mas a sua publicação oficial, ocorreu no ano seguinte, né, que é 33. No Brasil,
A obra ganhou uma importância enorme e foi traduzida e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Então, no passado estudava-se a obra dele, né? Em 1939, tornando-se um dos pilares de estudos para quem busca aprofundar as relações entre a ciência, a filosofia e a espiritualidade, que ele faz com bastante maestria, quer dizer, ele traz um aprofundamento a mais para quem está a fim de estudar isso daí. Na apresentação desta obra, da Grande Síntese, nós temos o seguinte comentário de nada mais, nada menos do que um pai da física, né? O Albert Einstein. Ele vai colocar assim: é admirável a força da linguagem e a vastidão dos assuntos tratados em A Grande Síntese. Isso aí o Albert Einstein estudou a obra e manda essa nota para o Pietro Baldi no que ele escreveu na Grande Síntese. É o reconhecimento de Albert Einstein do valor dessa obra, né? Pietro Baldi, especialmente em seu livro monumental A Grande Síntese, que é essa obra aí, enquanto a ciência de Einstein falava da conversão da massa em energia, lembra? Que ele provou que matéria e energia é a mesma coisa, ora ela se apresenta em partícula, ora ela se apresenta em onda, e que matéria nada mais é do que energia coagulada, lembra que a gente falou no início? É a teoria do Einstein, né? Falava da conversação de massa e energia. O Baldi expandiu esse conceito para uma dimensão espiritual e evolutiva. Para o Baldi, o universo não é feito de coisas separadas, mas de uma única substância, em diferentes níveis de vibração. Ele propôs uma equação da unidade, que conecta o que conhecemos. E o que é que nós conhecemos? Nós conhecemos, né, uma trindade: matéria, energia e espírito. Então, vamos ver o que ele pensa sobre isso. O Baldi explica que a realidade se manifesta em 3 estados fundamentais da mesma essência divina: matéria. É o espírito, né, condensado ou materializado em repouso, onde a vibração é muito lenta. É a forma mais densa da substância. Energia, são palavras dele, é a matéria em movimento, em processo de desmaterialização. É o estágio intermediário de dinamismo. Espírito é a essência em seu estado máximo de liberdade e vibração. É a inteligência que organiza os outros 2 estágios, que são a matéria e a energia. E aí eu vou falar para vocês, está distante do que fala a doutrina dos espíritos? Espera aí que... Eu não sei onde... eu botei a legenda sem querer. Um espírito puro é um espírito que se desmaterializou? Isso está lá no Livro dos Espíritos? Ele vai perdendo cada vez mais a sua característica de influência na matéria? Vou fazer a pergunta melhor. Ele sofre menos influência da matéria? Sim. Então, ele está muito longe da materialização, vocês concordam? Num estágio muito diferente. Isso é só uma teoria, ninguém precisa aceitar isso. Eu estou apresentando para vocês um outro pensamento que pode ser aceito ou não aceito. Tá? Assim como a gente traz âmbitos da ciência aqui, outros pensadores, os cientistas, nós podemos trazer outros filósofos também e mostrar suas apresentações e suas ideias. Tá? Mas vamos lá. Isso aqui é só para apresentar que existe outro lado, né? Então ele diz: nesse sentido, a matéria não é má ou oposta ao espírito, ela é apenas o espírito em estado de sono, de consciência adormecida, e é verdade, aguardando despertar através do tempo e das experiências. Quando André Luiz diz que o materialismo desaparecerá por falta de matéria, ele está ecoando exatamente dentro dessa visão, muito parecida de Baldi. Então, gente, essa noite o que eu tinha para dar para vocês era uma apresentação ampla. A base da mediunidade é a mente. A mente é matéria. Uma matéria que poderá se transformar ou transformar a matéria quintessenciada ao redor de nós em positiva ou negativa, vai depender do que o espírito emite. Se o espírito emite sentimentos de ódio, raiva, tristeza, melancolia, inveja, intemperanças das mais variadas, o que ele vai operar ao nosso redor? A mudança de polaridade da matéria. Isso, Kardec também falou isso no livro A Gênese, dizendo que o fluido cósmico universal, na sua essência, ele era neutro. Quem dava propriedades positivas ou negativas ao fluido cósmico universal éramos nós. Então, nós
produzimos uma mudança de estado no mundo tanto material quanto energético ao nosso redor. Isso nos proporciona uma sintonia com espíritos mais elevados ou menos elevados, ponto 1. Ponto 2, esse nosso estado de espírito que vai mudar as propriedades da matéria para positiva ou negativa, vai dar características, né, propriedades positivas ou negativas, vai também influenciar no nosso perispírito, promovendo marcas, doenças, ou mesmo saúde. Então, são duas coisas que a gente não pode esquecer estudando essa obra. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós fazemos sintonias com quem nós desejarmos. No trabalho mediúnico, poderemos nos colocar em sintonia com espíritos menos elevados para socorrê-los? Podemos, como o samaritano que caminhava naquela estrada que dava, né? Que ia dar, que saía de Jerusalém para Jericó, que estava lá naquela estrada. O que ele faz? Ele desce do animal, ou seja, ele diminui um pouco a sua vibração para ele poder atingir aquele que estava caído ali na beira da estrada, para poder socorrê-lo. Mas depois ele retorna à condição dele. Então, a mediunidade é isso. A mediunidade que nós, em geral, nos é dada como prova e expiações, porque a grande maioria de nós que trabalhamos na seara mediúnica com a mediunidade, ela nos foi conferida, em geral, como expiação, ou em provas. Ela não é algo natural dentro de nós, ainda. Ela caminha para ser um desenvolvimento natural da nossa psique. Ela caminha para lá. Mas ela nos foi dada como prova ou expiações para quê? Para alavancar a nossa evolução, não é? Porque é fora da caridade que não há salvação. E a mediunidade é um grande instrumento de caridade que nós temos em nossas mãos. Não sei se é isso que vocês entendem, mas a mediunidade é. Então, a mediunidade, ela está aí para nos beneficiar, e ela está aí para beneficiar aqueles que estão na retaguarda. Mas a mediunidade nunca foi um castigo para ninguém. Mesmo quando ela é uma expiação na nossa vida, ela está ali no contexto de nos libertar, e não de nos aprisionar, e não de nos trazer enfermidades e desequilíbrios. Porque enfermidades e desequilíbrios são inerentes à evolução do espírito, e não porque a mediunidade causou isso. Porque a mediunidade é uma faculdade, não é isso que está lá no livro dos médiuns? Uma faculdade como ver, como ouvir, como falar, que pode ser bem usada ou mal usada, não é? Eu posso utilizar a minha visão para ficar tomando conta da vida dos outros e depois falar mal das pessoas, é ou não é? Eu posso utilizar a minha visão e a minha audição para escutar as pessoas falar e depois falar mal delas, é ou não é? Mas eu posso usar todas as minhas faculdades para fazer o quê? Para ajudar as pessoas. Então, que esse livro possa ter essa abertura, depois da gente dar todas essas bases científicas, falar um pouquinho de física, entendendo que essa é a finalidade da mediunidade, é nos promover e não nos rebaixar, e não nos punir, porque as leis de Deus não são punitivas. Elas estão aqui para nos erguer, e não para nos subjugar. Que Deus é misericordioso, ele não é vingativo. Então, o Emmanuel veio dando uma base científica, mostrando que essas leis da física são muito aplicadas também nesse conceito da mediunidade, porque a mediunidade é um fenômeno biofísico, porque ela está radicada no organismo. O médium é para servir de intermediário entre a dimensão material e a dimensão espiritual. E a mediunidade está justamente enraizada e radicada onde? No corpo físico. Porque esse corpo físico tem que estar preparado para poder receber a mediunidade e externar a comunicação, não é isso? Receber a comunicação do mundo espiritual e externar a comunicação, não é isso que o médium faz? Então, o corpo, ele é um instrumento, ele não tem que estar preparado para essa função? Assim como o cirurgião, ele tem que estar preparado de todo o seu equipamento, de todos os seus instrumentos, para ele poder fazer a sua cirurgia, não é? O nosso corpo é o nosso instrumento, aqueles que são médiuns ostensivos, para poder fazer
esse intercâmbio entre dois mundos, entre duas dimensões. Então, é desmistificando a mediunidade. Foi para todos? Quem quiser, levanta o dedo e aproveita. Falem ou cale-se para todos sempre. Nossa, que pesado, uma coisa horrível. Nossa. Foi para todo mundo? A gente deu essa base um pouco científica. Eu trouxe outros pensamentos, outros pensadores para vocês, tá? Para que cada um leia, faça suas críticas. A tribuna está aí, ela tem que ser livre para vocês lerem e fazer críticas. Ah, eu aceito isso, eu não aceito aquilo, mas nem por isso precisa virar discórdia, precisa. Não. A gente pode só discordar, mas não precisa virar discórdia entre nós, né? Então, eu trouxe outros pensadores que falam de uma forma mais abrangente, né? Kardec deixou muitas coisas importantes, nada que esses autores vão desmantelar o que foi falado aqui, pelas bases de Kardec, mas que traz uma visão mais ampliada, ok? Foi? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? O Enir, Sim. Kardec não disse que se algum dia a ciência discordasse do que ele disse que era para ficar com a ciência, Falou isso no livro A Gênese, falou assim. a gente Falou está caminhando para ter lá. mais confiança, acreditar mais na ciência, né? A base. E a gente tem que ir abrindo também, né? Por isso que eu trouxe mais coisas essa noite, para vocês irem futucando, lendo. Para quê? Porque a gente tem que abrir. Se a gente não abrir, a gente não vai fazer o nosso papel. Porque o Espiritismo está aí, mas é o movimento que vai carreando ele, né? Que vai ampliando ele ou deixando ele de molho também, não é isso? É pena que nem todo cientista entende isso, né? Mas eu acho que eles estão no campo deles, né? Ainda naquele medo que a ciência novamente se torne dogmática, né? Mas está caminhando, né? E vai chegar uma hora que é tão óbvio que não vai poder negar, né? Só que está indo devagar. Às vezes é melhor devagar, mais fixado, que muito rápido e se perder, né? Eu acho que a gente está indo dentro do passo que a gente está dando conta. Mas é por isso que nessa aula eu trouxe um pouquinho mais de ciência. Eu sei que é um pouco maçante, mas a gente precisa ouvir outras coisas também. A gente não pode ficar ouvindo só água com açúcar e achar que a água com açúcar vai cuidar todos os nossos males. Acalma um pouquinho, mas sobe a glicose. A gente precisa de outras coisas, não é verdade? Então é isso, gente. Mais alguma colocação, Elisa? Porque eu acabei te cortando um pouco. E a gente vê que tem gente que diz que ninguém complementa, né? Eu já escutei, ninguém complementa Kardec, mas o que a gente vê é complementação, né? Tem sim. Só tem sim, mas a gente tem que estar mais aberto, mas tem sim. Mais aberto, exatamente, porque complementa sim, né? Porque Kardec não disse tudo. Não Aliás, ninguém diz tudo, né? Não dá Ele não tinha tempo, gente, ele não tinha tempo. E você falou alguma coisa aí também, e a gente não tem capacidade para entender tudo, né? Então tem que de uma ser vez aos poucos dias. Tem que haver complementação sempre, né? Aos poucos. Né? Muito bom isso. Então, gente, mais alguém gostaria? Nós já temos 1 minuto ainda. Então, eu vou terminar desejando a todos nós que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, nosso modelo e guia, o único modelo e guia que a gente não precisa ter medo de seguir, ele possa permear o nosso viver, o nosso estudo, ele possa nos ajudar à compreensão dessas verdades que esclarecem, que iluminam e que nos libertam da ignorância. Muito obrigada a todos, que a paz de Jesus continue entre nós. Obrigada a todos, gente. Obrigada a todos do chat. Boa noite. Boa noite, Boa noite gente. a todos. Fiquem com Deus.